Bem. Um, dois, três. Um, dois, três. Teste. Tá saindo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa ceia. Antes de iniciarmos o evangelho dessa noite, vamos fazer uma prece inicial. Agradecer por estarmos aqui hoje, buscando uma oportunidade de contato e de compreensão com o Evangelho de Jesus. Agradecer aos nossos anjos da guarda pela proteção, pela intuição que nos é passado, que muitas vezes essa intuição nem percebemos, que nos ajuda a seguir na nossa jornada evolutiva. E assim, em nossa tela mental, nos encaminhamos à esfera de Maria, esta mãe querida, exemplo de amor, de compreensão, resignação, que possamos sentir esses sentimentos desta irmã e ter oportunidade de praticá-los em nosso dia a dia. De mãos dadas com Maria, nos encaminhamos à esfera de seu Filho Jesus, a quem agradecemos por toda a oportunidade do seu Evangelho vivenciado e que possamos ter sabedoria, compreensão de praticá-los no nosso dia a dia e no nosso coração. De mãos dadas também com Jesus, vamos agora cumprimentar o Criador de todos nós, Criador de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos numa oportunidade de seguir em nossa jornada evolutiva, dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. O nosso evangelho hoje fala sobre a prece como sustentação. E hoje nós vamos ter um pouquinho de uma oportunidade de fazer uma reflexão de como nós estamos fazendo a nossa prece e entender se essa nossa prece tem eficácia perante a Deus em nossos pedidos. A prece é um instrumento de conexão espiritual e fortalecimento moral que nós temos a nosso favor. E nós pedindo nas nossas orações, nas nossas preces, nós podemos mudar circunstâncias ao nosso redor em nossas vidas, desde que nós tenhamos merecimento para tal. Não é só o ato de pedir. E a prece também é um ato de adoração a Deus. É uma oportunidade de nós estarmos em contato com Deus e nos aproximar, ter essa conexão com Ele
e ter a oportunidade de nos aproximarmos dele e de suas leis. E tem 3 pontos importantes que nós precisamos lembrar quando estamos em prece. Louvar a Deus, não só pedir, o pedido em si, e depois a gente atingiu os nossos objetivos ou passou por aquela aflição, prece para agradecer. E nós vamos percorrer aqui alguns pontos que vão nos ajudar nessa reflexão sobre como que nós estamos conduzindo nossa prece. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, tem alguma definição que nos ajuda a compreender um pouco e entender que a gente precisa prestar muita atenção, tomar cuidado, que a nossa prece ela não pode ser mecânica. Então ela tem que ser uma prece sentida do nosso coração. E ela não pode ser uma prece só falada, com belas palavras, porque não é isso que faz chegar os nossos pedidos a Deus. Então essa pergunta 658 fala: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler com belas palavras que sejam, se as lês antes com os lábios do que com os pensamentos. Então a gente tem que fazer as nossas preces com o nosso coração. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não penseis que Ele pode ficar comovido com a pessoa que é fútil, orgulhosa, egoísta, a menos que isso represente de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdade e humildade nessa prece. Então a intenção é tudo, e é isso que a gente precisa prestar atenção quando estivermos realizando as nossas orações. A gente, principalmente o Pai Nosso, né? A gente acaba pela frequência, falando de forma assim corriqueira, repetitiva. A gente precisa prestar atenção nas palavras do Pai Nosso, sentir essas palavras. Mas vamos seguindo. Nós estamos, num momento de transição planetária e nessa condição que nós estamos, é importante a gente orar por conta da situação de transição do nosso planeta. E é importante também nós entendermos, no nosso sistema solar, que nosso planeta pertence, adivinha qual que é o único planeta que está em provas e expiação? É esse que nós estamos aqui. Então nós vamos passar invariavelmente por alguma tribulação em nossas vidas. Isso é inerente do local que nós estamos encarnados. Então, a gente tem muita contrariedade no nosso dia a dia. As pessoas atualmente, tem muita gente que não tem contato com religião nenhuma, só envolvida com as coisas materiais. E a gente está numa condição do planeta com muitas guerras que surgiram aí nos últimos anos, além das condições de países aí que estão em sofrimento com fome, com conflitos políticos. Então a prece para nós e pedindo para o nosso planeta e para os outros é muito importante, porque a gente faz essa conexão com o plano espiritual e ajuda nessas situações que o planeta e os povos estão em sofrimento.
Então, assim, atualmente, a nossa conexão do mundo espiritual conosco está difícil por conta das quantidades aí de momentos que a gente tem pouco tempo ou pouco se dedicado às orações. Então, é importante que a gente também converse com o nosso anjo da guarda, porque faz parte da estrutura divina de Deus também, e conversar com Deus, assim como Jesus. Então é muito importante, por essa transição planetária, que também a gente relembre dessa questão da recorrência das nossas orações. E a prece, ela é um recurso muito importante de nosso fortalecimento, né, espiritual. Porque a gente precisa, em primeiro momento, né, ter a fé e a confiança em Deus ao orar. Porque senão, se a gente não acredita, ou se a gente faz uma prece sem ser sentida, né, é como se a gente estivesse falando lá um texto e transferindo para Deus a solução do problema. E um dos objetivos da prece não é esse, né? Um dos objetivos é que nós mudemos perante a situação que nós estamos passando. A gente vai mais adiante pegar um caso prático aqui do nosso dia a dia para exemplificar essa situação. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pede e obtereis, fala sobre o fortalecimento, né, que a prece nos permite, e a qualidade dessa prece. Então tem um ponto aqui: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos de ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Isso é uma situação que tinha lá na época de Cristo. Quando quiserdes orar, aqui é a parte importante para nós: entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, as quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Aqui o ponto importante do quarto e do secreto. O quarto aqui, a menção que é feita aqui, isso aqui é que eu acabei de falar, está em Mateus capítulo 6, de 5 a 8, o item de 5 a 8. O quarto e o secreto, é importante a gente entender, o quarto não é o quarto da nossa casa, é o quarto da nossa mente. Então a gente tem que focar, cortar os nossos pensamentos com outras coisas que a gente está pensando e falar com Deus como se a gente estivesse com um amigo, uma amiga, numa situação de confidente, quando a gente está falando das nossas dores, das nossas angústias. É esse sentimento que a gente tem que trazer nesse momento na nossa prece. Então, em secreto, é isso, né? A gente está independente do lugar. Lógico que não pode ser um lugar assim, com barulho, com muitas pessoas, mas a gente tem que silenciar nossa mente e se conectar com Deus. Esse que é o secreto e esse que é o quarto. E aí, seguindo: revolta e resignação. É justamente a prece, se ela não tiver mudança em nós não vamos sair desse quadro quando a gente está em aflição, de revolta, para passar por uma situação de resignação. A gente tem que ter essa mudança em nós, durante a nossa prece e depois da prece.
porque ela é para nos harmonizar com a vontade divina, né? E aumentar a nossa percepção da situação que nós estamos passando. Então, tem uma frase aqui que fala: na vida encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e de ódio, de simpatia e desafeto, e através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então a gente, muitas situações de aflições nossa, ou para a gente pedir para alguém que está em aflição, a gente passa por essas situações, mas a gente tem que, esse sentimento, essa dor, a gente tem que colocar na nossa prece, na nossa oração. E aí, mais umas situações que a gente tem, né? Situações íntimas, familiares, que eu vou citar aqui, que a gente tem na nossa vida, né? Quando a gente passa aí por dor, muitas vezes a dor vem despertar em nós alguma coisa que nós não estamos vendo, que está acontecendo na nossa vida. Então, muitas vezes, como vamos em oração, o nosso coração pode estar aflito, a nossa mente pode estar paralisada numa ilusão ou numa dor. A gente pode ter, né, situações em nossa vida que o lar, né, nosso lar está varrido de situações de provocações entre os familiares. Então, o lar em desarmonia. Isso nos traz muito desgosto. O caminho das nossas lutas, né? Muitas batalhas, a loucura do ciúme, o engano da posse, embates que nós temos nos nossos pensamentos, até para pedir para acalmar os nossos pensamentos, conflitos da emoção. Esses itens, eles estão num livro chamado Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, né? Então é importante perseverarmos um pouco mais na prece, mesmo que a gente não tenha os resultados que a gente espera, porque muitas vezes as circunstâncias não são aquelas que vão ocorrer como o nosso desejo. A providência divina sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que manter a confiança, a esperança, a fé, que aquela situação, nós vamos passar por ela, e que aquela situação, muitas vezes, não é a situação final daquele problema. Então a prece, no sofrimento, a gente precisa tirar a lição dela, né? Nas angústias, que vai nos permitir tolerar as pessoas, aprender e aperfeiçoar. A gente não pode passar por um sofrimento e não tirar aprendizado. E isso a gente precisa estar atentos com relação a isso. Falar um pouco de características da prece, que a gente falou no comecinho, né? Porque a prece, ela tem que ser sentida. A gente precisa, com a prece, manter a nossa esperança, a nossa confiança, porque isso vai impulsionar o nosso progresso. Mesmo quando, né, a gente acha que não está acontecendo, as coisas, por si só, elas vão se revelando, né? Talvez num tempo que a gente queira, né? Então, o orar é um recurso fundamental de renovação íntima para nós. E aqui a gente vai ter uma oportunidade. Prece pelos outros
né? A caridade espiritual. Então, na prece tem situações que a gente... Na verdade, são 3 situações, né? Uma para nós mesmos, então para quem ora, né, nos dá elevação moral e espiritual. Quando a gente ora pelos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, nossos parentes, amigos que perdemos, entre aspas, né? E a gente faz oração, o que leva para a pessoa que está em sofrimento encarnado ou para os irmãos desencarnados? Ajuda energética e consolo. Então, a prece direciona essas energias positivas, oferecendo amparo espiritual e emocional para aqueles que enfrentam dificuldades, sofrimento ou desequilíbrio. Para os encarnados, pode manifestar-se com alívio emocional e fortalecimento para enfrentar os desafios. E para os nossos parentes, amigos que estão desencarnados, em sofrimento ou perturbação, as preces ajudam a acalmá-los para compreender aquela nova situação que eles estão no plano espiritual e para orientá-los, né, porque possam ter ajuda de espíritos benfeitores. Então, muitas vezes a gente vem aqui na casa, faz uma entrevista para tratamento, ou teve um parente, uma pessoa muito próxima que desencarnou, e às vezes a pessoa que veio fazer a entrevista pressente o espírito, aquela pessoa, a presença da pessoa na casa. Às vezes crianças falam que viu o avô, a avó, a tia, perto de cortina, atrás de porta. Então, essas orações para os desencarnados são importantes para fortalecer eles, porque nessas situações eles ainda estão ligados no plano espiritual, no plano terrestre, né? Não aceitaram, né? Ainda estão ligados às pessoas, às coisas materiais, e aí as nossas preces para eles vão gerar essa compreensão. E nos tratamentos que a gente faz aqui, eles também são assistidos além de vocês que estão em tratamento, quando tem essa situação. E é uma terceira situação para o mundo ao nosso redor. Então, a gente contribui para uma harmonia coletiva. Nossas preces, nossas orações, os nossos pensamentos têm muita força. Então, quando oramos pelos necessitados, contribuímos para a melhoria vibratória do ambiente espiritual coletivo, gerando paz e equilíbrio em níveis mais amplos, fortalecimento do laço fraterno. A prece une os seres humanos e os espíritos. A gente teve nesse fim de semana um cessar-fogo lá em Gaza, né? E assim, desde que começou a guerra, ao longo do nosso planeta, tem muitas pessoas em orações para cessar aquela barbárie que estava acontecendo, não só lá, como também na Ucrânia, em outras regiões aí do nosso planeta que estão em conflitos religiosos. Então, assim, o tempo desse cessar-fogo, para nós pode ter sido longo, e para aquelas pessoas que estão lá, um sofrimento terrível, perda de inúmeros parentes, perda até de moradia, né? Destruíram tudo. Então, esses momentos de prece para os outros também são importantes, mesmo pessoas que nós não conhecemos, porque a gente tem que ler. Quando nós estamos em oração, é como se saísse do nosso coração uma caixinha com essa vibração que ela é coletada pelo plano espiritual para usar em locais onde é necessário. E a prece, ela é uma questão que ela provoca em nós, é uma transformação. Eu vou dar um exemplo prático aqui no nosso dia a dia com relação a isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, que é o 28,
tem várias páginas de coletâneas de prece, para todas as situações que a gente possa imaginar. E eu peguei uma aqui, para representar bem essa questão da prece em nós, que é necessário uma mudança, não só pedir. Então, por exemplo, no item 46, é uma prece para os nossos inimigos e os que nos querem mal. E aqui ele tem uma citação de Jesus antes da prece. Amai, Jesus disse, amai até mesmo a vossos inimigos. Essa máxima é o ponto mais sublime da caridade cristã. Mas Jesus não entende com isso que devemos ter para com os nossos inimigos a ternura que temos para com os nossos amigos. Ele nos diz com essas palavras para esquecermos suas ofensas, perdoarmos o mal que nos fizeram e lhe devolver o mal com o bem, além de nos render méritos aos olhos de Deus. Só essa citação aqui, a gente já fez alguns evangelhos aqui na casa. E aí que vem a prece, né? E aí a prece, vamos se colocar na situação. Começa assim, ó Deus, perdoa a... Aí está entre parênteses, para a gente falar o nome da pessoa. Então imagina, a gente está com uma pessoa que nos ofendeu, ou seja o que for. E a gente vai fazer uma prece para essa pessoa, muitas vezes a gente não consegue nem falar o nome dessa pessoa. Mas a gente aqui, na oração, vai ter que falar sentida. Então, ó Deus, perdoa o mal que me... fulano de tal, que me fez o que me fez e o que quis fazer. Assim como desejo que me perdoes e que Ele mesmo me perdoe os males que eu possa ter feito. Reconhecer que a gente também naquele embate possa ter feito um mal. Se colocaste no meu caminho como uma pessoa, que vossa vontade seja feita. A nossa prova. Desviai de mim, ó Deus, a ideia de maldizê-lo. Então a gente tem que ter essa vontade no nosso coração. Não adianta falar a prece por falar. Bem como todo desejo malévolo contra ele. Fazer que não sinta alegria alguma com as infelicidades que possam acontecer-lhe. Então muitas vezes a gente não está tendo contato com a pessoa, mas a gente sabe de uma situação que aconteceu com aquela pessoa ruim, a gente não pode comemorar a desgraça alheia. A fim de não sujar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. E aí segue. Senhor, que vossa bondade possa desamarrar-me sobre ele e levá-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a recordação do bem. Que nem o ódio, o rancor e o desejo de devolver-lhe o mal, com o mal, entrem no meu coração, pois o ódio e a vingança estão presentes apenas em espíritos maus, encarnados e desencarnados. Ao contrário, que eu esteja pronto a estender-lhe a mão fraterna e devolver-lhe o mal com bem e ir em sua ajuda se estiver ao meu alcance. Então, muitas vezes a gente está conseguindo fazer oração, mas chega nessa parte aqui e fala assim, nossa, eu vou ajudar ainda? Né? E assim, não é que eu fiz a oração, eu já entro em contato, mando um WhatsApp, falo com a pessoa, tento fazer um contato, retomar. Às vezes não é assim, a situação foi muito difícil. Mas a providência divina, ao longo do tempo, coloca circunstâncias em nossas vidas que a gente vai ter uma oportunidade de ajudar essa pessoa ou essa pessoa nos ajudar. A gente teve na nossa família, em dezembro, uma situação assim, com desafeto na família. E por conta de um parente, nós tivemos que ir num auxílio no desafeto, convivendo uma semana, 24 horas com essa pessoa. Situação de desafeto de 2 anos atrás. Então, assim, as coisas
caminho para lá na frente colocar a gente em prova e ver se a gente está, o que a gente disse, a gente vai cumprir. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que me seja oferecida a oportunidade de ser útil. Mas, sobretudo, ó Deus, guardai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, oprimindo-o com uma generosidade que humilha, ou que faria perder o fruto da minha ação, pois então mereceria que me fosse aplicada essa fala do Cristo: já foste recompensado. Então essa aqui é uma oração que tem aqui para os nossos desafetos, nossos inimigos. Mas a gente não pode falar só com palavras. A gente tem que procurar a nossa mudança em sentir o que está aqui. Aqui é um exemplo que está escrito, mas nós podemos elaborar a nossa oração. E o importante na oração é que a gente tem contato com Deus e a gente tem que procurar mudar a nossa perspectiva. Porque a gente, quando está em oração, aquele caso do slide lá que estava lá em desespero, sofrimento, vai para a resignação, é isso. A gente trocar a nossa visão, o nosso entendimento daquela situação para uma situação positiva, uma situação de compreensão, para que a gente possa evoluir. Nós, como viemos aqui toda semana assistir um evangelho de salão, o que acontece? A gente procura ter contato com o evangelho de Cristo e a gente precisa ter ação dessas palavras, na prática, porque senão não adianta nada. Nós estamos vindo aqui, vem uma semana, outra semana, e a prece é a mesma coisa. Se a gente não refletir um pouquinho, não pensar sobre isso, a gente vai continuar naquela linha de pensamento, de mecânica, de falar, acabei, aí o plano espiritual que dê seus pulos, não, e a nós que temos que dar os nossos pulos, né? Da compreensão, da resiliência, da resignação, né? Descer do nosso orgulho. Muitas vezes, para a gente descer do nosso orgulho, a gente precisa pegar uma escada de tão alto que o nosso orgulho está, né? Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar, prestar atenção no nosso dia a dia. E assim encerramos o nosso evangelho de hoje. Que Jesus possa nos fortalecer, nos abrir os nossos corações para esta compreensão dos ensinamentos de Cristo. Convido-os a fazer uma prece final de encerramento. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui na nossa Casa Ceia. Agradecer a oportunidade de estarmos com ouvidos de ouvir. Que possamos, em nossas orações diárias, lembrar dos nossos conhecidos que possam estar em sofrimento, orar por eles, orar por nós, pedir para que nós possamos ter uma compreensão melhor das nossas circunstâncias de nossas vidas e que possamos levar a paz e o amor de Cristo para os nossos lares. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom.